obrigado por ter aceito o nosso convite. Queremos olhar para a situação dos políticos. Eu quero entender ao certo, afinal, qual é a gênese? Qual é a causa de um político? Temos um Massango, um João, um Ciclano, um Beltrano, que entra nesta arena política, nesta festa política, nesta saga política, como, se calhar, como um homem humilde, pacato, um homem com o básico em termos de ordenado, em termos de dinheiro, que dá para segurar a vida, dá para gerir a família, não ser rico, mas ter uma vida, se calhar, estável. Estou assim a ser ponderante. Porém, 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, deve ser aquele cidadão que desarrascava a vida, aquele cidadão que provavelmente tinha uma vida estável, torna-se rico. Justifica-se. Afinal, qual é a ciência aqui de ser político? É de servir ao povo? É de servir aos cidadãos? Ou é de enriquecer? Os que entram tornam-se políticos. Qual é o objetivo deles quando assim o fazem? Será que alguns entram neste cenário e depois são corrompidos no percurso e almejam ser ricos? São perguntas do gênero que pretendemos ter uma visão ampla para o Dr. Marcelino. O que é que está a acontecer? Ser político é servir ou enriquecer? Obrigado, Dr. Pagai. Esta é a questão que colocamos assim face a este ponto que optamos para analisar hoje. Bom dia, Sandro. Bom dia, telespectadores. Antes de agradecer a tua TV pelo convite que foi formulado para poder tecer alguma contribuição para o nosso país, a nossa sociedade. O tema que está a apresentar aqui é extremamente interessante, mas temos que perceber que o ser humano, ele não faz nada sem que aquilo que ele pretende fazer o traga valor acrescentado na sua vida. Cada um, de acordo com o sonho que tiver, ele persegue aquilo que pretende alcançar. Há uns que vão perseguindo a riqueza para a sua vida, outros nem isso, vão para poder buscar o status, dentre várias outras questões. Aí Maslow apresenta-nos a pirâmide das necessidades que o ser humano ele possa ter. A semelhança de outro tipo de profissões, o político também, ele persegue aquilo que pretende alcançar. Cabe a cada um de nós, da sociedade, que estamos fora, aquele que está fora da política partidária, para poder analisar se esse político ele engrenou-se nessa senda à busca de riqueza ou a busca de proteção da sociedade, ou as duas coisas. Uhum. O que nós temos que perceber efetivamente é que não existe ninguém que faz alguma coisa sem que aquilo que ele faz lhe traga algo que lhe possa satisfazer. Mas, no entanto, o que nós temos estado a ver maioritariamente nos partidos africanos, muitos deles procuram buscar o sustento do seu próprio estômago e a questão de proteger os interesses da sociedade tem estado a ser colocados em última instância. Mesmo aqueles partidos que entram na senda da política partidária com o intuito de poder defender os interesses da sociedade, de garantir que o país seja de todos, muitas das vezes eles não conseguem chegar lá se porventura não puderem ter a dependência daqueles que nos colonizaram. Daí que vamos poder parar um bocado para poder falar do passado. Nós sabemos que o continente africano ele foi colonizado
pela Europa. A Europa, ela colonizou o continente africano por vários anos, dividiu o continente africano pelos diferentes países europeus. A semelhança do nosso país ficou a ser colonizado pelos portugueses, Angola igualmente, Cabo Verde, Guiné-Bissau, portanto foram colônias dos portugueses. O que está a acontecer? Quando nasceu a febre das independências, os africanos começaram a perceber que estavam a ser explorados. Nasceram vários movimentos de libertação e esses movimentos conseguiram uma independência. Independência, neste caso, entre aspas. O Ocidente aparentemente saiu de África, mas voltou com nova forma de colonização. São eles, neste momento, que o continente africano depende extremamente. Só para um título de exemplo, temos aqui a União Africana. A União Africana congrega todos os países africanos para poder decidir a vida dos africanos. Mas, infelizmente, essa união foi recorrer novamente aos antigos colonos, que são os europeus, para poder financiar essa organização. Neste momento, estamos a contar com cerca de 80% a 85% de investimento da União Europeia a poder investir no orçamento da União Africana. Então, numa situação dessas, até que medida em que os atuais líderes africanos eles negaram a colonização? Porque o colono regressou e é esse colono que está neste momento a financiar as atividades de uma organização que zela pela África. Então, o que está a acontecer aqui? Nós temos a União Europeia, a tal dita da comunidade internacional, que muitas das vezes intervém no processo das eleições, financia inclusivamente as eleições, e ela é que considera-se como patrono da democracia. Faz-se as eleições, estamos a ver vários países africanos onde o mesmo presidente está aí a poder renovar mandato após mandato. Recentemente tivemos Congo-Brazzaville, pela quinta vez o Nguesso acabou sendo reeleito. Mas será que efetivamente o povo está a eleger esse presidente? E não é ele só. Temos vários outros países africanos que os presidentes estão no poder, alguns até há 10 mandatos, e a União Europeia está lá. Esse é um caso. Para o nosso caso, Moçambique, estamos a 7 mandatos, o mesmo partido. A diferença aqui é que nos outros países o presidente mantém-se durante vários mandatos, e no nosso país o que se mantém é o mesmo partido, mas o presidente ele é eleito pelo respectivo partido. E a União Europeia, aquela que vem financiar as eleições, aquela que tem nos inculcado a questão da democracia, não diz nada sobre esses países, por exemplo, em que um presidente fica mais de 8 mandatos no poder e nada diz. Leitura perante essa situação. É porque essa União Europeia, que percebe que os seus interesses estão sendo salvaguardados pelo regime que está a dirigir o país, dificilmente ele vai poder permitir a alternância política, tendo em conta que todos os interesses já estão sendo salvaguardados por aquele presidente ou por aquele partido no poder. Desta forma, há poucas probabilidades dos outros partidos poderem também assumir o poder nesses países. Porque o Ocidente, o estágio que vem de fora para poder controlar as eleições, nunca irão reagir contrário
mesmo que as eleições elas não sejam livres, justas e transparentes. A comunidade internacional não reage. Por essa razão mesmo que os partidos cá em África têm muitas poucas probabilidades de poder assumir o poder por via das eleições, se porventura o regime no poder estiver a salvaguardar os interesses da comunidade internacional. Então, o que está a acontecer aqui? Praticamente os partidos vão às eleições apenas para conseguir alguns assentos e deles obter algumas vantagens financeiras para poder sustentar a sua vida. Então, o sonho de alternância de governação em países onde os regimes estão neste momento a salvaguardar os interesses da comunidade internacional, dificilmente haverá alternância política nesses países. No seu ponto de vista, o povo acredita nos políticos, confia nos políticos, olhando para Moçambique em concreto? Os nossos moçambicanos, cidadãos, confiam nos líderes, nos políticos que vão aparecendo, criando partido, assim como já tem partidos já há anos? Olha, não existe confiança com nenhum partido. Porque mesmo o partido no poder, até hoje, ainda não conseguiu mostrar o seu interesse em poder ajudar, em poder desenvolver o país. Mesmo os partidos na oposição, igualmente, eles dificilmente estão a trazer uma organização, uma estrutura capaz de convencer a sociedade que esses irão trazer algum valor acrescentado. Primeiro, temos que perceber que todos esses partidos têm o mesmo patrão, que é a comunidade internacional. Nenhum desses partidos que não tenha um patrão. Então, se um partido tem um patrão que o financia, não pode esperar que esse partido há de vir satisfazer os interesses da sociedade. Esse partido irá sempre, em primeiro lugar, dar vazão ao patrão que financiou ou que financia a esse partido. Por isso mesmo que é enganador pensar que um dos partidos, assumindo o poder, ele vai garantir o desenvolvimento do país a favor da sociedade. Esse é o grande problema. Porque os partidos são financiados pelos lobistas. E esses lobistas, depois de colocar no poder um determinado partido, vão querer trazer valores acrescentados no investimento que eles fizeram. Então, é nesse contexto em que dificilmente um cidadão aberto pode acreditar de que qualquer partido assumindo o poder, ele colocará como primazia o desenvolvimento do país, senão que sejam os lobistas, senão que sejam aqueles que financiam a esses partidos. Não há nenhum desses partidos que não tenha um lobista que esteja a financiar as suas ações. Todos eles. Cada um deles tem alguém que está financiado. E esse alguém que vai ditar o destino do país. Mas esses que estão a financiar são moçambicanos ou pode ser estrangeiro? Como está? Olha, em todos os lados. Há nacionais, existem também os da comunidade internacional. Veja o que tem acontecido durante as eleições. Quem financia, então, por exemplo, fornecimento de comidas, fornecimento de camisetas, dentre várias outras, transporte. Há muitos empresários que têm estado envolvidos no financiamento dos partidos políticos, que é quando ganha esse partido, na hora de adjudicação, por exemplo, das obras, aquelas empresas que financiaram este e aquele partido têm a primazia de poder ganhar os concursos públicos que são lançados. Então, muitos empresários se esforçam durante as eleições de poder dar apoio ao partido que acredita de que este, no poder, irá garantir com que a minha empresa ela ganhe maior número de obras públicas
para poder realizar. Então, esse partido colocado no poder, a primeira coisa que vai fazer é satisfazer os interesses das empresas que financiaram a máquina do partido durante as eleições. Não é por acaso que estamos a ver a União Europeia a poder, aparentemente, diz que está a apoiar 20 milhões de euros para as vítimas das cheias. Acha que 20 milhões de euros que a União Europeia diz estar a doar aparecem por aparecer? Eles logo a seguir têm vantagens em termos disso muito superiores aos 20 milhões de euros que vão poder ter. Daí o empresariado nacional também se esforça em poder financiar este mas aquele partido para poder obter a confiança, para poder reduzir a resistência do partido que estará no poder nas negociatas que vão poder acontecer no nosso dia a dia. Então está aí o dilema da questão dos partidos políticos de governar o país. Os partidos políticos, eles vão governando o país em primeira mão, satisfazendo os interesses de quem os financia. Então estamos numa situação dessa que o país está passando. Porque, veja só, por exemplo, se a comunidade internacional, que ela aparece para poder acompanhar as eleições, ela estivesse efetivamente neutra, nós teríamos governos saídos do povo, na verdade. Eu não posso crer que aquilo que está acontecendo em África, um dirigente fique 5, 7, 8, 10 mandatos e está aí, deve ser o Benin, aos 90 e tal anos de idade, está no governo, há tantos mandatos, mas realiza eleições e essas eleições são acompanhadas pela comunidade internacional. A população reclama fraudes, mas no fim do dia continuam ainda a governar. Existe diferença entre uma vocação política e interesses pessoais? Sabe, até essa questão de permanência no poder durante muito tempo poderia se justificar se houvesse melhoria de qualidade de vida nesses países. Houvesse o desenvolvimento nesses países. Por exemplo, Ruanda. Kagame está ali a renovar mandato acima de mandato. Veja lá como está o país dele. Está sendo uma metrópole em África. A maneira como é que Kagame ele consegue buscar recursos dos outros países menos do seu e enriquecer o seu país já é diferente daquilo que está acontecendo nesses outros países. Você vê uma população paupérrima, mas mesmo assim aparece as eleições e diz que está a ganhar em quase 100%, 80%, 90% de votos, sei lá. Como que se justifica isso? Será que essa população foi hipnotizada ao ponto de não poder aceitar, de poder mudar o nível de vida que está a passar? Não é possível que está acontecendo. Muitos dos países onde temos essa permanência eterna dos presidentes, dos partidos no poder, existe uma vida calamitosa, como está acontecendo com o nosso país. Há de ver, apesar do colapso do sistema de saúde que estamos a ter, o colapso que está a acontecer no setor da educação, nas próximas eleições teremos 80%, 90% de vitória do governo, do regime atual. A questão é o que está acontecendo? Qual é a magia que está sendo colocada na sociedade moçambicana? Apesar do sofrimento que está tendo, não quer alternância política. O que está acontecendo? O povo está a sofrer? Só aquele que não é moçambicano que não pode perceber que efetivamente a situação está caótica no país. Quando vai agora, você adoecer hoje, é um pecado. Ir ao hospital, não há medicamentos. Não há cirurgias nos hospitais, a maior parte deles não há cirurgia. Então,
aquilo que dia após dia os mídias estão a mostrar no setor da educação. Quem que está satisfeito com esse tipo de situação? Só podem ser aqueles que têm filhos, que estão a estudar fora do país, recebem assistência médica medicamentosa fora do país. A esses sim. Aqueles que têm paraísos fiscais em Catar, Dubai, e agora estamos numa situação caótica. Acreditaram que Catar, Dubai eram países que tinham uma paz total, uma estabilidade total, transferiram seus valores para aqueles países e hoje está numa situação daquela. Se Irão bombardeia aqueles bancos ali, aqueles bancos nunca vão ressarcir os valores todos numa situação dessa. É a razão pela qual já começaram a ir a correr de um lado para o outro, a sair desses países. Precisamente porque estão a ver que a situação não está boa. O conflito no Médio Oriente já está a criar calarido para alguns empresários moçambicanos. Muitos empresários moçambicanos, empresários políticos principalmente. Até os empresários, esse pacto, eles podem estar a lutar pela sua forma. O maior problema são os políticos que retiram valores no nosso país. Em vez de, no lugar de investir no nosso país, vão colocar em paraísos fiscais, lá em Dubai, lá em Catar. E agora Dubai e Catar está sob forte ataque do Irão. E se aqueles bancos serem atacados, obviamente que perde-se todo o investimento, porque não será culpa. Tudo roubado, desviado, está nos paraísos fiscais. E hás de ver que esses senhores que andaram a colocar os paraísos fiscais lá em Dubai, que dia após dia vão para lá passar fim de semana, vão sei lá o quê, ou mesmo alguns já transferiram famílias que estão lá. No dia em que perderem aqueles valores todos, vão de voltar para o país pobres e farão confusão aqui, porque eles habituaram-se a ter uma vida luxuosa, e a partir da altura em que todo o luxo fica confiscado, fica lá nos paraísos fiscais, já não tem como poder recuperar. E é aí onde vão pensar em voltar na sua terra natal e chegar aqui não terão nada. Isso vai ser a semelhança. A Bíblia nos mostra uma situação dessa. Daquele filho que pediu para que o pai pudesse distribuir a riqueza. Tendo visto o pai já estava velho, estava numa situação de saúde precária. Então disse, olha, é melhor nos dividir agora, porque no dia em que o pai despedir-nos aqui, haverá confusão na distribuição da riqueza que o pai tem. O pai percebeu, entregou a parte dele. O filho saiu da casa dos pais, foi lá nas terras longínquas, gastou toda a riqueza que o pai lhe deu, procurou forma de sobreviver no emprego precário e começou a perceber que não, eu estou a sofrer demais. O pai dele ainda vivia. Começou a ver, não, eu tenho que voltar a casa. Voltou a casa, sem nada. Então, e começou ali. É exatamente isso que vai acontecer com os nossos concidadãos que carregaram tanta riqueza do nosso país para terras longínquas, estão lá a gastar. No dia em que aquelas riquezas lá desaparecerem, hão de voltar aqui sem nada e ficarão aqui a fazer confusão. Aquele filho ali foi perdoado pelo pai. O pai recebeu-o muito bem e garantiu com que ele continuasse a inserir-se na família. Mas esses aqui não serão aceitos. Esses que foram lá no Dubai, Catar, sei lá o quê, quando gastarem tudo que eles levaram aqui no país, ao voltar neste país, ninguém vai os receber. E aí vão ter que fazer confusão conosco. Se eu questionar, Sr. Pangai, a corrupção envolvendo os políticos, a corrupção no país, é uma regra de quem já entra na arena política, já sabe que eu tenho que roubar, tenho que ser corrupto, ou é uma exceção de um e outro? Não, olha, é o seguinte, a corrupção ela está sendo financiada pelo próprio regime do poder. Está a ser financiada pelo regime? Sim, pelo próprio regime do poder. Se o regime do poder ele pudesse ser implacável contra a corrupção, não teria atingido os níveis atuais. Não estamos a dizer que existe algum país que a corrupção está no nível zero. Não há isso aí. A corrupção está lá, mas nos níveis em que o nosso país atingiu são inaceitáveis. Não,
E isso está acontecendo precisamente porque o regime atual é ele que controla todos os poderes. Assim sendo, não teria permitido que o poder esteja a ocorrer situações desta natureza nesses partidos. Veja, por exemplo, essa situação que está acontecendo hoje com o Forquilha no Podemos. Está-se a falar ali de ter recebido, está a ser acusado de ter recebido 219 milhões. O Novunga foi meter lá uma denúncia nesses termos. PGR arquivou o processo por falta de evidências. Agora está a aparecer o Bonjani a dizer que efetivamente Novunga recebeu valores. Mas quem deu valores ao Forquilha? E qual foi a razão? A razão é que o Forquilha tinha que vender a verdade eleitoral. A quem? Não, é nesse contexto em que, enquanto o regime atual não puder permitir ou estar mergulhado na questão da corrupção, dificilmente o país vai poder ser desta. Razão pela qual que mesmo aqueles que entram na senda política ou onde, eles sabem que para poder aceder ao bolo tem que se envolver na questão da corrupção. Porque existe o corrupto, ele é corrupto, e os corruptores que estão lá. Quem que está... a venda eleitoral está a vender a quem? A quem interessou a tal venda? Não, é essa situação em que o país dificilmente, enquanto tanto o regime, assim como aqueles que pretendem chegar lá, existir a corrupção, dificilmente nós vamos combater aquela corrupção. A forma de como combater isso passa necessariamente pela rigidez do regime no concernente ao combate à corrupção de verdade, não pela boca, como temos estado a ouvir, criação de várias instituições para o combate à corrupção, mas que, na verdade, cada dia está-se a volumar casos de corrupção. Então, é muito triste o que está acontecendo. É possível ser um político honesto hoje e bem-sucedido? Um político honesto e ser bem-sucedido pela esta honestidade? Pode nascer sim um político honesto. Pode nascer? Sim, pode nascer. Eu acredito que o país não vai continuar assim. Eu sempre acreditei no poder de Deus. Deus vai selecionar alguém moçambicano para que possa retirar este país da situação em que se encontra. Deus nunca vai permitir que este cenário perpetue. Há exemplos. É preciso que a Bíblia é um bom livro que nós também devemos ler. Não possamos só estar anexo à ciência e tecnologia, mas a Bíblia nos mostra o quão Deus, quando Ele vê de que as suas criaturas estão sendo esmagadas, Ele cria uma forma de poder inverter este cenário. Vai aparecer um político. Ainda não temos. Ainda não temos. É preciso que Deus, Ele molde. Se calhar até pode vir moldar. Os que já existem, moldar um que já existe. Moldar um dos existentes para que ele possa efetivamente inverter este cenário. Mas o que leva a dizer que não temos? Olha, neste momento, eu não estou com bons olhos do Venâncio Mondlane, por exemplo, entrar no Conselho de Estado, do Partido Anamola, entrar, por exemplo, no diálogo político nacional. Por quê? É que essas instituições, elas buscam hipnotizar a todos os políticos que lá vão. Então, quanto maior distância o Venâncio Mondlane, digo Venâncio Mondlane por quê? Porque é o partido novato que chegou, é o presidente novato que está a tentar concorrer, por isso falo dele, no sentido de que estava-se à espera que novo partido pudesse trazer nova forma de ser Estado. Mas a partir da altura em que a Anamola se envolve nesses clubes de amigos,
há muitas dúvidas de que eles não sejam hipnotizados e amanhã já não venham a poder trazer aquele discurso que traziam. Veja o que aconteceu com a Ivone Soares. A Ivone Soares é aquela que mostrou ser uma esperança do povo moçambicano, quando era chefe da bancada da Renamo na altura do Dhlakama. Então, hoje, ela, naquela comissão técnica que está lá, das poucas vezes que ela aparece, a linguagem dela já está diferente, muito longe daquilo que a Ivone Soares. A maternidade, as responsabilidades, a idade. Então, não só isso, as pessoas. Dhlakama já era velho, nunca mudou daquilo que ele foi. Desde a juventude dele em 77, que abraçou a Renamo, até a morte dele. Ele continuou como ele é. Como era. Há quem diz que Dhlakama, quando sentia fome, ameaçava com armas. Quando ficava sacio, ficava aqui com sua Mercedes na sua residência. Só voltou às matas que foi obrigado pelos militares. Não constitui verdade. Isso não é uma questão de poder. É que a Dhlakama sempre defendeu porque o que fazia com que Dhlakama viesse à cidade? Assinava um acordo e o Dhlakama sempre acreditou, a esperança era a última a morrer. O acordo proporcionava melhores condições para ele e para os seus militares. E ele partia na ele assinava esse acordo, vinha aqui, ficava algum tempo, mas depois via que aquilo que tinha sido prometido para os seus militares não estava a acontecer, as mordomias só estavam em redor dele, ele voltava. Não é isso que eu as mordomias só estavam ao redor dele e não eram para os militares. Não, ele voltava mais. Os seus militares. Não, ele sempre disse assim: que eu vou na mata sofrer com os meus militantes. Okay. Eu não posso estar aqui a usufruir essas mordomias quando vocês prometeram também criar essas mordomias aos meus militares. Mas os meus militares estão a sofrer. Razão pela qual ele sempre voltou. Quando ele estava aqui, é porque havia um acordo que tinha sido assumido. E ele acreditava que o acordo havia de ser cumprido. Mas tempo depois, quando se apercebia de que nada disso acontecia, ele voltava a se juntar com os seus militantes. Mas morreu Dhlakama, agora surgiu Salomão Mushanga, surgiu o Suf Momad, surgiu o Daniel Chapo, que também não tinha nenhuma expressão, surgiu o Venâncio Munhar, também não tinha nenhuma expressão. Olha, dentre esses líderes da atualidade, não temos esperança aqui de alguém... Olha, é o seguinte, eu prefiro que nasçam novos líderes. Fora esse que fiz menção. Para mim, prefiro que Deus, ele faça nascer novos líderes do país. Ou mesmo, dentre eles, haja alguém que possa mudar. Porque eu estou preocupado desses todos estarem na mesma mesa. O meu problema está aí. Porque essa situação desde sempre mostrou que quando as lideranças de todos os partidos da oposição e no poder sentam na mesma mesa, pouco tempo depois todos eles estão a falar a mesma língua. Essa é a minha questão. Alice Mabot dizia numa entrevista exclusiva que deu-me aqui mesmo dias antes de perder a vida, a última que ela deu, ela disse-me: "Oh, jovem, o sistema te estuda e te corrompe. Você entra com boas intenções, mas te engole lá. Acha que os estarem todos unidos, há um sistema já montado que pode corromper qualquer um, por mais que seja com boas intenções, pode o corromper?" A experiência que temos no país é esta, que todos os líderes da oposição e do poder, quando se unem na mesma mesa, ao sair da sala, eles praticamente estão a falar a mesma língua. É exatamente isso que nós estamos a ter. Dhlakama muitas vezes rejeitou isso. Rejeitou estar na mesma mesa. Uhum. Ele foi na mesa para poder assinar acordos e esperar ver o cumprimento desses acordos. Mas poucas ocasiões em que Dhlakama ele ficou na mesma mesa. Então, eu estou preocupado o fato dos partidos da oposição estarem na mesma mesa, no mesmo círculo, ficarem lá e depois saírem para nós confiarmos um deles a poder mudar o cenário que nós temos hoje. Eu tenho pouca esperança no meio disso. Por isso mesmo,
que eu acreditei, nos últimos dias tenho acreditado que a força humana, ela já esgotou a sua capacidade de poder desenvolver este país. Deus que mude esse cenário. De que forma? Deus sabe, escreve direto em linhas tortas. São um momento qualquer. Nós temos que crer que não há como o país manter-se no estado pobre, em estado de pobreza, na eternidade. Vai chegar um momento, e é próximo esse momento, em que vai haver mudanças. Mas numa situação daquelas, em que esses senhores estão neste momento na mesma mesa, todos os partidos da oposição agora estão na mesma mesa, a oposição e no poder, há poucas esperanças daquele grupo sair lideranças para poder desenvolver este país. Como é que deve ser, doutor Pangas? Nós precisamos de unidade nacional, precisamos aqui de união. Acha que os políticos não podem unir-se, discutir para um bem-estar de Moçambique? Por exemplo, aqui é falar de uma governação inclusiva. Por exemplo, chamo aqui o presidente da Renamo como primeiro-ministro, chamo do MDM como ministro da Educação. Uma governação inclusiva ia se diferenciar desta situação do Conselho de Estado, que estamos aqui a ver alguns políticos sentados a aconselhar o Daniel Chapo. Desde quando isso aconteceu? Estamos no sétimo mandato agora. Desde quando que aconteceu isso? De chamar alguém da oposição para o governo. De chamar alguém da oposição para um cargo para o desenvolvimento deste país. Nada acontece. O que tem acontecido é chamar a oposição, juntar-se ao poder, discutirem assuntos. Quando é a vez de poder dirigir o governo, apenas um único partido tem seus membros lá. Essa é que é a questão que nós temos estado a indagar. A oposição não aprende isso. Não aprende. Aliás, o que está a acontecer aqui é que a oposição ela só fica feliz com as mordomias que são lhes criadas. Razão pela qual que acabam vendendo verdades eleitorais. Não é? Não estão interessados em poder governar de alguma forma. Então, não haveria problemas se efetivamente a governação ela pudesse abarcar a todos os moçambicanos, independentemente da cor partidária, bastando haver competências existentes em qualquer um dos partidos poder estar lá. Havia de haver até que nem haveria essa corrida desenfreada de criar partidos aqui e acolá. Hoje, se há essa corrida de criação do partido aqui e acolá, é precisamente porque querem oportunidades. Sabe de que para ter uma oportunidade tem que estar em algum partido, se não vai conseguir chegar até ao poder, no mínimo vai estar nas assembleias municipais ou vai estar na Assembleia Provincial e agora provavelmente, não sei o que vai acontecer, segundo o acordo, provavelmente teremos eleições distritais, vão ter mais assembleias distritais. Então, pelo menos busca oportunidade para entrar nesses lugares e basta chegar ali, o interesse terminou por aí. Mas o que está a acontecer neste momento? Qual é o ganho que a sociedade está a ter com isso? Contra os finais. Estamos a ter. É importante que nós possamos acreditar que o nosso país será melhor. De que forma? Eu acredito ainda no poder divino em que Deus escreve direto em linhas tortas. Haverá um dirigente indicado por Deus que de alguma forma vai poder inverter o cenário que está a ocorrer no país. Estou preocupado de todos os partidos da oposição e no poder estarem na mesma mesa neste momento. Será que esses partidos todos que estão na mesma mesa, estão na mesma sala, ao saírem dali, verão os interesses